Passa um pássaro ali. Minhas bonecas e meus bonecos queridos, sejam todos mais uma vez muito bem-vindos aqui ao canal Bonecópolis. E está tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Fazendo review de quadrinhos, como eu falei, sempre que for possível que eu fale quando tiver quadrinhos baratos para comprar, né, por um preço acessível. Vai ter review de quadrinhos aqui. E hoje eu queria dividir com vocês o review do especial de vida do Homem-Aranha, que saiu no ano passado, mas que eu só consegui achar esse ano. Eu descobri esse ano essa revista, né? Uma revista muito especial, porque embora esteja no universo do Aranha, ela é focada num dos personagens mais queridos de coadjuvantes do séquito ali dos personagens, que é o J. Jonah Jameson, o editor do Clarim Diário. Afinal de contas, o que acontece nessa história? Quem assina o roteiro é o Chip Zdarsky, que tem passagens pela Art Comics, pela DC Comics. O Zdarsky também é desenhista, mas aqui no caso ele faz o papel de roteirista mesmo. Inclusive ele também tem passagem na própria Marvel pelo Demolidor. Mas desde 2017 ele é o roteirista da revista Peter Parker The Spectacular Spider-Man. Os desenhos são de um veterano que é o Mark Bagley. Ele é mais reconhecido pelo seu trabalho com o Homem-Aranha especificamente, mas que também trabalhou com o Batman, por exemplo. Foi ele que assinou algumas das histórias em que o Dick Grayson era o Batman e o Robin era o Damian, naquela saga após Descanso em Paz, em que o Bruce Wayne estava desaparecido. Pois é. E o Bagley, assim, o traço dele com a Aranha é um troço que eu acho que funciona mais com o Aranha, especificamente pelo dinamismo e tal, pela, não diria simplicidade, mas pelo um estilo mais assim. Por exemplo, eu sou muito fã do que ele fez no Ultimate Spider-Man, né, a versão Ultimate do Aranha. Eu gostava muito do traço dele e achava que funcionava. E aqui funciona muito bem também, porque como vocês vão ver mais à frente, a história evolui. E a história, na verdade, ela trata de evolução. Evolução de personalidade, evolução do tempo, porque é uma história muito bacana. Em que aspecto? Ela começa nos anos 60 e ela progride ao longo das décadas. Ela foge daquela armadilha de que anos se passam nas histórias e parece que foi há dias atrás, semanas atrás. Isso acontece muito nas histórias do Aranha, né? Desde a sua criação, você tem histórias que são contadas desde os anos 60 até os dias de hoje. E na forma que é trabalhado, parece que se passaram, digamos, 3, 4, 5 anos atrás. E não foi bem assim. Aqui não, aqui o Zdarsky ele pega um roteiro e ele faz uma passagem de tempo real. Porque isso dá um peso dramático à história que nós vamos contar aqui, que nós vamos ler. A história, como eu falei, ela é focada no Jameson. Uma das coisas que nunca ficou muito clara com relação ao Jameson é o ódio dele em relação ao Aranha e outros heróis fantasiados. Mas existem algumas teorias. A principal delas é de que existe alguma espécie de inveja e ciúme. Acho que foi no Marvels, do Kurt Busiek e do Alex Ross. Ele deixa escapar que ele sente um pouco de intimidação por sentir que nunca vai estar no mesmo patamar deles. E isso é o que fica mais ou menos entendido. E uma das coisas que a gente parece esquecer é que o Jameson ele ajudou a criar um dos vilões mais conhecidos do Aranha, que é o Escorpião. Ele financiou um cientista chamado Farley Sitwell a transformar um cara chamado Mac Gargan, um detetive particular pé de chinelo, em um super-humano. Mas esse super-humano saiu do controle e virou o Escorpião. Tentou várias vezes, inclusive, se vingar do Jameson pelo que fez a ele. É uma espécie de o que aconteceria se o Jameson fosse responsabilizado pela criação do Escorpião. A capa é um resumo disso. É uma forma interessante de trabalhar uma das relações mais divertidas dos quadrinhos. Eu tenho os meus aspectos favoritos aqui de que eu já vi. Eu tô até mostrando uma pra vocês aí, que é a história em que o Escorpião tenta sequestrar a noiva do Jameson, na época, Marla Madison, e o Aranha intervém. Esse frame é um dos mais que eu mais me lembro. Mas bora nos debruçar sobre a revista em si. Homem-Aranha, História de Vida Especial, número 1, como eu falei pra vocês. Roteiro de Chip Zdarsky, arte do Mark Bagley. O Zdarsky, inclusive, ele assina essa capa aqui. O simbolismo dessa capa, na verdade, é um troço muito interessante. A primeira coisa que eu posso dizer sobre o traço do Mark Bagley é que ele melhorou muito na minha concepção, porque antigamente eu achava que nem toda história o traço dele funcionava. Eu sempre achei que ele tinha uma dificuldade muito grande para retratar pessoas idosas. E o Jameson aqui ele é um termômetro. Na verdade, outros personagens também. Mas, ao longo da história, ele consegue demonstrar toda a degradação física que o Jameson vai sofrendo ao longo dos anos. Não só pela idade, mas se deixando consumir por toda a cadeia de ódio que ele vive, né? Que ele deixa consumir dentro dele. Eu acho bacana como tanto o roteiro quanto o desenho, que eu já falei, ele consegue puxar toda essa obsessão do Jonah. Dá uma certa angústia de ver ele sendo consumido.
ele não larga o osso, por assim dizer. E é meio angustiante isso. Eu acho que todo mundo que já ficou muito paranoico, obcecado com algo, sabe o que é isso. Em um determinado ponto, num determinado contexto que eu não vou explicar aqui qual é, para não estragar muitas surpresas, nós temos um vislumbre aqui do que seria um uniforme high-tech futurista do Peter, né? Porque, como é dito, a história acompanha o futuro dos personagens, né? Não se ignora a passagem do tempo. Agora, de memória, eu não tô me lembrando se esse uniforme já apareceu nos quadrinhos. Quem estiver vendo esse review, me esclarece se esse uniforme já apareceu. Porque se ele não apareceu, já fiquei com vontade de customizar num boneco. Falando em designers, eu queria destacar esse robô remoto que o Jameson controla, que é mostrado no flashback. Eu percebi agora que ele tem uma similaridade no troço que hoje eu acho bacana, mas quando eu era moleque eu morria de medo na infância, que eram as videocriaturas. Se você não sabe o que é videocriaturas, eu vou explicar. É uma criação brasileira de um artista visual chamado Otávio Donati, que basicamente, vocês estão vendo aí na imagem, eram pessoas que vestiam televisores na cabeça e interpretavam, faziam performances. Isso apareceu em comerciais de TV, apareceu em performances artísticas na televisão, em lugares públicos, e eu tinha um medo danado disso, mas depois de grande eu achei bacana. Eu falei aqui sobre o envelhecimento dos personagens através do traço do Bagley, e eu tenho que dizer que ele é muito cuidadoso na hora de fazer contrastes. Por exemplo, quem está na prisão com ele é o Norman Osborn, e aqui você tem no determinado ano, e aqui nós temos um salto de alguns anos e você percebe quem envelheceu mais, né? Quem tem um semblante mais castigado e quem tem um semblante mais ameno, porque o Norman sempre foi mais, embora ele seja bipolar, ele teve mais controle das emoções dele em certos momentos, então você percebe que ele tem uma suavidade em comparação ao Jameson, por exemplo, que envelheceu muito mais. Eu não vou falar muito aqui sobre o que acontece com o Norman na trama para não dar muito spoiler, né, para quem for ler ainda, mas eu posso dizer que é um troço assim que surpreende. Outra personagem que tem que ser destacada aqui é a Ellen Carroll, a psicóloga da prisão. Ela também acompanha essa progressão do Jameson e você percebe que ela tem um papel importante aqui também de acompanhar essa história. Uma outra coisa que eu quero destacar no roteiro é que ele realça no começo a avareza e a grosseria do Jameson, assim, mais do que o normal. Eu acho que porque eles queriam acentuar de muitas maneiras a evolução do personagem em si, porque o Jameson tem uma evolução na história ao longo das páginas, dessas 30 e poucas páginas de história. Mas eu não vou falar muito para não dar spoiler aqui de quem ainda vai comprar para ler. Para resumir, é uma história que está valendo muito tanto pelo roteiro, pelo traço, né? Uma leitura muito legal que responde até algumas perguntas do que poderia acontecer com o Jameson caso algumas coisas fossem diferentes. Se houverem outras histórias dessa história de vida especial, estou ansioso para ler. Legal, né? E eu tenho que falar pra vocês que pra conseguir essa revista não foi fácil, porque eu tava contando de comprar numa banca de revistas que é próxima da minha casa, mas quando eu finalmente tive grana pra comprar, já tinha acabado. Conclusão, agora eu tô saindo no meio da rua pra ver se eu acho a bendita revista, mas eu nem sei se vai flopar essa busca, porque a questão é que eu não sei se essa revista já foi recolhida num lugar. Pode ter sido recolhida em outros lugares, então bora ver, né? Tá aqui, consegui, andei algumas quadras de casa, na verdade umas 3, 4 quadras. E eu tenho que dizer pra vocês que eu fiquei meio irritado quando eu percebi que não ia conseguir comprar. Pô, eu queria poder fazer review, não vou poder. Mas é aquela coisa, tem que esfriar a cabeça e seguir adiante no seu objetivo, coisa que o Jameson nunca fez. E na história é interessante perceber que ele é obrigado a repensar tudo na vida dele, principalmente em relação ao Aranha. E então, opa, espera, nós temos um editorial para ser exibido? Por favor. É uma farsa ridícula. Podem apostar que isso tem a participação do Homem-Aranha, jogando sua teia imunda em mim. Um cidadão exemplar, pois JJ Jameson respeita todas as leis que recebe. Ei, onde está meu café? Senhor Jameson, a sua esposa falou que o senhor não pode tomar, que é pra recusar quando o senhor pedisse. Porcaria, traga com adoçante. Mas hoje eu quero falar de outra ameaça mascarada, uma mais perigosa. Ele se chama Spoilerman. Por causa dele, agora eu sei que eu morro no final. O senhor tá repassando spoiler, Sr. Jameson. Não me interessa. Eles te comprem a maldita revista. Eu não medirei esforços para capturá-lo. E mais importante, estará o Homem-Aranha envolvido? Bom, acho que a lição mais importante dessa história é superar as dificuldades, os traumas, os rancores. Porque é o mais importante, né? Eu queria perguntar pra vocês, já leram essa revista? Como é que vocês veem assim o Jameson nas histórias do Aranha? Gostam dele, não gostam? Deixa nos comentários. Visitem as redes do canal. Muito obrigado pela visita e até a próxima. Ainda estou esperando o meu café.
Tá aqui o leite. Quem fez isso? Fui eu, pode filmar minha cara, tá bom? Fui eu. Acabou a palhaçada. Todos vocês estão vendo o ataque pessoal, a minha figura. Que mané ataque pessoal? O que você faz no teu jornal? Eu denuncio ameaças como você, é meu trabalho. Que trabalho? E tira esse teu dedo cheio de nicotina da minha cara. Está gravado, olha a agressão aí, ó. Sai daí, vai lá rolar o teu pasquim, vai. Não é pasquim, é um grande jornal metropolitano. É pasquim, desordeiro, fofoqueiro, parasita fantasiado, cinzeiro ambulante, terrorista, malabarista. Malabarista? É o que você faz pra tentar me incriminar toda vez. Seu fingido, carcomido, criminoso, ceboso. Aqui no canal Bonecópolis.